Olá, gente, tudo bem? Esperar o pessoal chegar, o Instagram avisar que nós estamos entrando. Tudo bem? Já tô bem. Esperar uns minutinhos. Olá. Oi, lindo, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Olá, gente, só esperar uns minutinhos, as pessoas entrarem, vão falar de casal. Oi, Tânia! Só fixar aqui o título. Oi, Carlinha, que delícia te ver por aqui, saudade de você. Ana Paula entrou agora que eu vi. Eu adoro ver gente de Coromandel aqui, adoro. Oi, Bru, tudo bem? Oi! Olá! Oiê! Tudo bem? Eu acabei de falar que eu adoro ver gente de Coromandel aqui, aí de repente aparece vocês aqui. Milena, você já virou uma Ela, né? coromandelense? Oi? Você já virou Já uma virei? coromandelense? É. Já adotou a Ah, cidade de Coromandel pro seu coração? já tá no coração. Não tem como não. Já sou praticamente coromandelense já. Agora já era. Oi, Rosa, tá boa? Seu pai. Lindo! Adoro paz. Vamos lá, gente. Só explicando. Oi, É, pai! Essa semana está acontecendo por conta de Milena, né? Porque era para ser só um encontrinho de alguns casais. E aí a Milena foi me dando corda e virou quase um congresso. Graças a Deus. Obrigada, viu, Mi? Ah, que isso! Tá Seu fazendo muito. trabalho é maravilhoso. Tem que aproveitar ao máximo todo o seu conteúdo, tudo que você tem de bom. É isso aí. Obrigada. E aí, essa semana tá fazendo muita ressonância aí na vida das pessoas e importantíssimo, porque a gente tá falando de dinheiro. E a forma como as mulheres lidam com o dinheiro é diferente da forma como os homens lidam com o dinheiro. Então, assim, vocês aqui é importantíssimo pra gente entender um pouquinho como que vocês lidam com o dinheiro. Então, eu queria que vocês se apresentassem, quem são vocês aí, e falar um pouquinho da relação de vocês com o dinheiro. Pode ser? Topam? Sim, Claro, bora vamos lá. lá. A Ana Quem Paula começa? começa. Ela tá mais acostumada com show business, então Ai, meu Deus. Você já deixa tinha ela. feito uma live, Mi? Não, Primeira eu live. participei uma vez de uma live dela, mas eu nunca fiz. É praticamente a primeira vez mesmo. Acho Estou que ela vai, estreando. acho que ela vai gostar. Agora vai começar a fazer lives. Aham. Quem sabe? Então É. vamos lá. Meu nome é Ana Paula. Eu sou psicóloga de formação há mais ou menos uns 10 anos. Atuo na área clínica, mas gosto também da área corporativa, na parte de treinamentos, parte de liderança. Gosto muito de trabalhar com coaching de carreiras, né? Eu gosto de me descrever assim, eu sou apaixonada por gente, né? Tudo que tem gente, que eu puder de alguma forma apoiar as pessoas para elas poderem de verdade se conhecerem, entender o talento que elas têm, colocar isso em prática, eu tô lá, tô ali para apoiar. E sou empresária também, né? Tenho um escritório de coworking aqui em Uberlândia, em que a Milena atua junto comigo. E é isso. Sou. O que mais? É isso, É né? isso. É. É isso. E Bom, você, Mi? eu sou Milena, sou formada em biologia. Apesar de nunca ter atuado, eu queria muito ter sido professor um dia na minha vida, mas enfim. Acabou que eu trabalhei 10 anos numa empresa, 6 deles também trabalhando com treinamento e desenvolvimento humano. E sou apaixonada por isso, por psicologia, pela mente humana em si. Eu sou apaixonada por essa área. Atuo hoje, né, lá com a Ana, junto no Muda Coworking, apoio ela, né, no gerenciamento das atividades. E também faço marketing digital, trabalho com isso também.
gerencio alguns perfis de Instagram, em algumas redes sociais, faço um Perfis de trabalho com psicólogos, né? perfil de psicólogo. Eu tô em volta de psicólogas, né? Eu sou praticamente uma psicóloga por osmose. Mas é isso. Ah, é mesmo. Dinheiro sempre, né? A gente sempre lidando com dinheiro em algum momento ou outro da vida, com ou sem, em abundância ou um pouco menos. A gente está sempre lidando com isso, né? E aprendendo, né? Sempre a lidar com isso. E acho que a gente nunca vai parar de aprender como lidar com dinheiro, né? Gente, eu tô achando lindo vocês dividirem um fone. Tô achando isso lindo. Pois é. A gente divide. A gente divide acho que isso tudo. simboliza muita coisa da nossa vida. Sim. Então vamos lá. Vocês se conheceram em que ano? Nossa. 2016. 2016. Eu sou ruim com números. Mas aí vocês namoram desde 2016. Vocês estão juntas desde 2016. Isso mesmo. Nós nos conhecemos em 2016. E oficializar mesmo foi o comecinho de 2017. Mas a gente já considera que estamos juntas desde 2016. Mas quando você fala oficializar, vocês moram juntas desde 2016? Ou 2017? Não, 2017. Final de 2017. Como que o dinheiro foi entrando na relação de vocês? Porque o dinheiro é tido como um assunto não dito. E aí, vamos pensar em 2016 primeiro? Vocês falavam, quem pagava a conta? Porque assim, diz que o homem paga a conta, né? E aí, quem pagava a conta? Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Tá, vamos lá. Mesmo que eu seja mulher, o dinheiro, eu busquei muito autonomia na minha vida, né? Então, eu sempre lidei com o dinheiro, eu sempre busquei isso, eu nunca fui aquela pessoa assim, eu vejo, não acho que é errado, mas eu vejo muitas pessoas assim, eu quero casar, eu quero que tenha um homem na minha família, pague minhas contas e tudo isso. Eu nunca fui a mulher eu nunca busquei isso, né? Em uma relação, eu sempre quis ter autonomia. Então, quando eu conheci a Milena, eu lidava assim com o dinheiro, e eu acho que ela também. Tanto é que quando a gente saía, era tudo muito natural. Só que a gente sempre dividiu, respondendo, né? De uma forma muito natural. Às vezes eu pagava a conta toda, às vezes ela pagava a conta toda, nada muito, ou às vezes dividia. Só que, claro, a gente não falava de dinheiro no início. A gente começou a falar quando eu comecei a ver algumas diferenças muito grandes, né, a forma como lidar com o dinheiro. E eu sou uma pessoa muito transparente, assim, principalmente eu gosto muito de conversar na relação, e chamar e falar. Então a gente começou desde muito cedo a conversar, assim, sobre isso. Mesmo que estava no início, eu quis saber um pouco, né, peraí, quando às vezes ela queria pagar coisas, mas peraí, como que tá, né, sua vida? Eu queria compreender como que era, eu percebia que ela gostava de gastar um pouquinho, né, e tudo mais. E eu sou uma pessoa, sempre fui muito contida. Sempre fui aquela pessoa de guardar dinheiro, de investir, mais minimalista, né, eu gasto dinheiro com aquilo que é importante. Eu não sou de ir em shopping e voltar com cheio de sacolas. Não mesmo, eu sou prática, compro o que tem que comprar e vou embora. Então, quando eu comecei a perceber essas diferenças, a gente começou a conversar sobre isso. Agora, com conta, isso a gente nunca teve problemas, né? Não. Teve problema de assim, uma queria pagar, outra, não, deixa que eu pago. E ficava, era só nisso, Mas né? você chegou a falar, vamos falar de dinheiro mesmo? Acho que sim, né? Foi. É porque, assim, no começo, até a Ana falou, a gente até brigava para ver quem ia pagar. Eu tenho essa característica, eu tenho essa coisa de querer agradar e pagar. Enfim, dificilmente eu não quero participar nessa hora, né? E eu comecei a gastar demais quando eu conheci ela. Eu comecei a gastar demais. Eu já tenho um histórico consumista, digamos assim. Porque o meu aprendizado do dinheiro, o que veio da minha família e tudo mais,
você, mais do que ninguém sabe, né, Lu? As crenças que a gente traz da nossa família e que, de repente, são nossas, né? Então, para mim, o dinheiro sempre foi algo muito difícil de se conquistar. Então, quando eu consegui esse dinheiro, parecia que eu tinha que gastar. Eu não sabia guardar dinheiro. Tudo eu queria financiar. Eu tinha vários financiamentos. Enfim, eu era uma pessoa bem descontrolada mesmo. Tinha cartões de crédito. E quando a Ana me conheceu, eu estava nesse ponto da minha vida. Um ponto em que eu não tinha controle qualquer da minha vida financeira. Eu nunca tinha feito uma planilha. Eu não sabia quanto entrava, quanto saía para pagar contas. Eu tinha até medo, eu acho. Eu tinha medo de pôr os gastos e perceber que, na verdade, eu estava gastando mais do que eu estava recebendo. Então, acho que eu não fazia planilha por isso. Não quero nem ver. E eu lembro, um ponto que você perguntou, vocês chegaram a falar disso? Eu lembrei o ponto agora. Eu gosto muito de viajar, a maioria do meu dinheiro, assim, eu junto muito para viajar, para ter experiências. E nessa época ela gastava, eu via que ela ia gastando, e eu acho que um momento eu falei, vamos viajar, né? E eu vi que ela travou, assim, como se, peraí, mas eu não tenho, quase eu não tenho dinheiro, mas peraí. Então, até então eu não sabia todo o por trás, né? Como ela lidava, o quanto ela tinha, o que na vida dela era financiado. Que eu sou a pessoa, eu gosto do à vista, né? Eu não sou de financiar, eu não gosto de financiar nada. E agora eu uso cartão de crédito ao meu favor. Eu gosto para ganhar milha, né? Eu não sou aquela que endivida. Eu sou super a favor do cartão de crédito, mas pagando a fatura, né? E ganhando milha para viajar com as milhas e tudo mais. E aí já a Milena é daquelas que eu usava para ganhar 40 dias para pagar, entendeu? De parcelar, ela parcelar, eu nem sabia que isso existia, parcelar a fatura e juros em cima, né? Então, nesse dia foi bacana que a gente parou para conversar. E ela ia falando, acho que eu assustei tanto, eu olhava que eu não acredito. Mas eu quis olhar do tipo, tá, vamos arrumar isso. Como que a gente vai fazer, né? Para você ter paz com a sua vida financeira. Porque eu sentia que tinha um sofrimento do tipo, nossa. E aí foi muito bom, assim. Foi maravilhoso, porque foi a primeira vez na minha vida em que eu tive coragem, claro, com a ajuda dela, de olhar para esse lado, para a minha vida financeira e encarar a realidade. Parar de ficar colocando embaixo do tapete, sabe? Então, eu comecei a, de fato, ter coragem de olhar quando ela chegou na minha vida e começou a me confrontar com essas questões todas. E aí eu percebi, nossa, minha vida financeira está um caos, eu preciso de ajuda. E foi quando a gente começou a falar de dinheiro. Foi quando a gente se percebeu, ela vendo o meu desastre financeiro. Foi quando a gente começou a falar sobre isso. Aqui eu tô... A Rogéria super te compreendeu com o cartão de 40, eu tenho certeza. Com certeza. Rogéria, cuidado com esse cartão, meu Deus. Mas aí vocês foram... Só pra gente ter uma noção aqui de casal mesmo. Porque é importante, quase ninguém... Os casais não falam de dinheiro. Vocês organizaram isso antes de morar junto ou depois? Antes, né? Antes, porque a gente pensou, vamos organizar a nossa vida, as despesas iam mudar completamente. Pelo menos eu preciso escrever, projetar para compreender se eu posso dar aquele outro passo, né? Então, eu moro sozinha, você mora sozinha, as despesas vão para tanto, eu posso ter tanto de custo mensal, como que é para você. Então, a gente organizou isso para ver quanto cada um poderia, né, pagar nas despesas, para ir arrumar um lugar, vamos morar juntos, né, e tudo isso. Então, e aí nisso entrou, a gente tinha cada um carro, então então vamos vender um carro para poder... E aí o vender o carro pode ser que apoie muito, né, já te apoie, porque era financiado, eu acho, né? Eu estava finalizando, eu estava terminando de pagar, então, no final das contas foi um alívio. É algo que é difícil, porque eu venho dessa cultura do status de ter um carro. Então, foi difícil naquele momento, mas depois, quando eu não tenho mais esse carro, e quando eu não tive mais aquela obrigação mensal com aquele carro, e com esse valor do venda do carro, eu consegui quitar outras dívidas,
Foi uma libertação na minha vida. E só para... desculpa. Não, por favor. Pode falar. Aproveitando o carro, né? Até pode apoiar, às vezes, alguém aí. A gente tinha 2, vendemos 1. No ano passado, a gente conversa tanto de dinheiro que o ano passado eu sentei com ela, falei assim, deixa eu te mostrar aqui as contas de um gasto de um carro. E eu fiz as contas, porque a gente acha que é só gasolina, né? Eu falei, o mínimo que a gente gasta por mês é R$800, com seguro, com tudo. Eu falei assim, se a gente quiser, vamos testar, ter um ano bem minimalista, bem tranquilo, e vamos vender o carro e morar perto do Muda, que é o escritório? A gente vai a pé, ela trabalha home office, a gente paga uma academia, pensando em tudo que a gente faz, vamos ficar perto de casa, vamos vender o carro e ver como que vai ser esse estilo de vida. Então, assim, a gente conversou e esse dinheiro que a gente economizar, vamos fazer uma viagem tal, ou vamos investir nisso. Então, hoje, depois desse primeiro momento, que foi mais tenso, a gente tem outras conversas, mas não tensas, mas no sentido de optar, sabe? Vamos abrir mão disso, mas vamos investir nisso, sabe? Então, a gente aprendeu e agora, todo ano, a gente tem novas conversas, mas no sentido de investimento, sabe? De investir em algo juntas, usufruir juntas. Mi, você fica realizada hoje que você olha essa mudança aí? O que você sente de você nessa mudança? Nossa, eu me sinto muito orgulhosa de mim, de ter virado essa página, né? As minhas crenças em relação ao dinheiro, a forma como eu lido com o dinheiro, o valor que eu dou ao dinheiro hoje, ela é muito diferente. Olhar para minha vida, até antes de eu conhecer a Ana, né? Até antes de eu ter acesso à informação do dinheiro, né? A educação financeira, eu não tinha nenhum, era 0. E olhando hoje, com a ajuda, o apoio da Ana, essa visão minimalista que a gente tem da vida, em que a gente dá mais valor ao viver experiências do que o ter coisas. E olhando para hoje, o fato de que eu não tenho uma dívida, eu não devo 1 centavo para banco nenhum. Cartão de crédito eu tenho, mas a Ana sabe, tá lá para pagar um débito automático da academia e olhe lá. E tem dinheiro investido? Tenho dinheiro investido. Gente, quando na minha vida... Que lindo! Tem planilha. Eu esperava. Tem planilha financeira, tá uma gracinha. Linda, Planilha financeira. que linda. Lu, foi uma transformação, eu vou te falar. É uma transformação que acaba interferindo em todas as áreas da nossa vida. Porque eu me lembro quando eu tinha minhas dívidas, era difícil, isso me atrapalhava, eu perdia sono. Algo tem ali. Eu não consigo ter dívidas e viver normalmente como se nada tivesse acontecendo, gastando e fazendo as coisas. Então, hoje, não ter dívidas, ter minha vida controlada, ainda ter dinheiro guardado, investido, não é nem poupança, hein? Como chama? Aplicações. Aplicação. Isso me dá Gente, uma eu sensação... não posso chorar, né? Só pra eu saber que eu não posso chorar, né? Não. Pode. Segura. Fica feio, Eu né? O seu trabalho... Não, mas Lu, é importante sim, eu acho bacana essa emoção sua, porque o seu trabalho, ele é maravilhoso nesse sentido. Porque muitas pessoas podem estar sofrendo, estar com problemas nas suas casas, com o seu relacionamento. Acho que você, mais que ninguém, sabe o quanto dinheiro interfere num casal. A falta do dinheiro, o mau planejamento... e tudo isso, quanto isso interfere, Sim. Né? Então... E às vezes tem medo de falar, né? Que foi algo que Nossa. aconteceu. Quando a Milena gastava muito lá no início, quando a gente teve essa conversa, eu falei, por que você não me fala? Por que você gastava tanto querendo me agradar? Então teve que ter essa conversa de, poxa, não, você pode... Eu não quero ver só um lado bom da Milena, eu quero também que ela divida, né? As dificuldades, as dores, os medos, né? E isso fortaleceu muito nossa relação. Às vezes a gente acha que mostrar que tem uma dificuldade, o outro vai afastar. Eu poderia, né? Olhar. Não, pelo contrário, isso me aproximou. Eu quis falar, nossa, como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode crescer juntos? Porque, inclusive, ela deu o exemplo dela, eu cresci muito vendo ela. Eu aprendi em que sentido? Eu era de poupar demais. E eu aprendi muito com a Milena de poder usufruir. De poder, poxa, eu tenho esse dinheiro guardado. Não, mas pra quê? Tá ali guardado, então às vezes
poder fazer... Eu sou muito de querer, às vezes, comprar um presente para ela, agradar as pessoas, mas muitas vezes eu não fazia algo por mim, sabe? É porque a gente Simples. nós éramos o oposto, né? Eu, a gastadeira, e ela, a conservadora. E a gente conseguiu, ao longo desse tempo todo, um equilíbrio. Ela hoje consegue usufruir mais. Ela tinha um dinheiro guardado que ela... Às vezes, ela mesma se perguntava, mas para quê? É importante ter um dinheiro guardado, um investimento, uma reserva? Sim. Para quê? Mas tem um dinheiro que é possível a gente usufruir hoje, fazer uma viagem, fazer algo que a gente gosta, comer uma coisa. É possível. Então ela começou a olhar isso, só que ao mesmo tempo eu comecei a olhar o lado dela também. E hoje a gente tem um equilíbrio muito bacana nesse sentido. Não somos nem mão de vacas, digamos assim, que não gasta com nada. Ao contrário, quem acompanha a gente sabe que nós amamos tomar um vinho, comer umas coisinhas. Eu fui convidada, viu, Miss? Eu não estava presente no dia desse convite, mas eu fui convidada. Eu fiquei sabendo. Foi mesmo. Só que eu fiquei sabendo na cara dela, tipo assim. Fui Não, sim, mas eu foi fui convidada. Não, mas foi Em breve. É a quarentena que não deixou eu ir ainda. Foi Eu tenho mesmo. certeza disso. Então, quem acompanha a gente sabe que a gente usa, mas a gente usa de uma forma consciente. Ao mesmo tempo a gente usufrui, mas ao mesmo tempo a gente também guarda, sabe guardar o dinheiro, né? Digamos assim. Então, E a gente conversa sempre. Não, pode parecer chato, mas tá a gente... atrapalhando esse barulhinho? são as gatinhas. São as gatinhas a gente brincando. sabe que é gato, todo mundo já viu eles aqui, pode ficar tranquilo. Tá bom. Então tem um final de semana que a gente sabe que a gente adora, sei lá, uma comida japonesa. A gente sabe se, sexta-feira a gente foi num japonês, gastamos mais. Então no domingo vamos fazer uma comidinha aqui em casa mesmo, vamos fazer um macarrão. Um pastel. Milena, Então vamos você falar comeu desse pastel pastel. mesmo? Ela comeu. Nossa, o dente quase quebrou, né? Mas enfim. Mas é bacana isso, a gente tem essa consciência. Um dia a gente gastou, no outro a gente faz algo em casa, mas a gente tem uma consciência muito bacana, assim, a gente atinge um equilíbrio muito com conversas. Se não fosse a abertura que a gente tem uma com a outra de conversar e abrir o que a gente está sentindo de verdade, sem medo, a gente não teria E conseguido claro chegar, que né, nem tudo nesse são ponto. flores. A gente hoje a gente conseguiu um diálogo totalmente pacífico, mas também já tem às vezes, né, uma briga assim mais ácida, né, alguma coisa mais... Às vezes ela me fala algo, eu falo algo inicialmente, peraí, não, mas depois ouve, né? Porque às vezes as pessoas acham que... Hoje a gente construiu, né, e consegue ter um diálogo totalmente aberto, mas no início tem uma resistência, né? Porque não existe casal perfeito. Eu acho que existe... Inicia o atrito até começar a se compreender. Não existe casal perfeito, existe casal disposto a crescer junto. A aprender juntos. A gente acredita nisso. Isso. Engraçado não, interessante você falar isso, que o importante do juntar dinheiro é para quê? Para que eu tô juntando? O que eu quero? Né? Exato. E aí, nisso, vocês têm planejamento de casal? Vocês planejam outra viagem, Ana? A Ana adora conhecer o mundo aí. Qual que é o próximo planejamento do casal? E como que é feito esse planejamento? Então, a gente tem pelo menos uma viagem maior, que é no setembro, que é a nossa data, né? 11 de setembro. Nosso mês. 11 de setembro. E, então, a gente sempre... o ano passado foi África do Sul, né? E esse ano a gente estava olhando, a gente provavelmente ia para a Ásia, né? Mas aí tudo isso... Então, a gente estava nesse planejamento. Tinha chegado a comprar passagens e tudo. Não seria em setembro, por conta de questão de datas da Milena. E aí veio a pandemia e mudou tudo. Então, nesse momento, agora, tá um pouco parado. A gente tem um planejamento do dinheiro, né? Então, por exemplo, a gente tá saindo agora, né? Desse apartamento, a gente vai mudar. Nem deu tempo de você vir aqui, tá vendo? Você já vai pro AP novo. Você vai conhecer Eu vou no desenvolvimento do casal. O casal já desenvolveu. O apartamento próximo melhor. Isso mesmo. Então, e o que acontece? Esse novo apartamento, ele como fala? Ele tem já algumas coisas lá, mobiliadas, que a gente também tem aqui. A gente optou por isso. Então, a gente está vendendo muitas coisas, a gente está desapegando de algumas coisas.
Então, esse dinheiro vai entrando, a gente já vai fazendo planejamento do tipo, vamos guardar, o que a gente vai fazer com isso? Tudo não é esse dinheiro que vai entrando, a gente já tá comprando e gastando nos finais de semana, não. A gente já tem tudo planejado, né? Para uma viagem ou para lá a gente quer chegar, quer pintar a parede, a gente quer fazer algumas coisas. Então, a gente tem tudo anotado, mas não especificamente o para onde ainda, ou... Tem o como e o quanto, né? O para quê nesse sentido. Mas o que, por enquanto, tá parado, por conta que eu acho que está vivendo um dia de cada vez. E a parte Nossa. prática? Vocês colocam numa conta conjunta? Como que é esse manejo, essa gestão, na verdade, Ana? Não, a gente combinou o seguinte, acho que foi há um ano atrás, cada um na sua conta, mas a gente... Foi até um desafio, eu mandei para ela no Instagram uma vez, de você juntar, assim, na primeira semana, lembra? Você coloca 100 na primeira semana, na segunda semana... Não, no primeiro mês, 100. No segundo mês, 400. No terceiro mês, 800. Você vai dobrando. Aí eu fiz esse desafio, eu falei, você consegue? E aí? Ah, esse foi o primeiro Lembra? desafio. Esse Aí foi o primeiro desafio ela com topou. dinheiro. Então a gente tinha uma planilhinha num quadrinho no quarto. Aí todo mês ia lá e falava, ok, era cada um na sua conta, mas cada um com o intuito de juntar no final disso, eu acho que ia dar tipo uns 5 mil reais, algo assim, né? Então a gente acompanha o que uma outra está investindo, está guardando, mas cada uma tem a sua conta separada. A gente não tem nenhuma conta conjunta. Mas resumindo, Lu, assim, o nosso planejamento anual, digamos, é como a Ana falou, a gente gosta de viajar em setembro. A gente meio que planeja a vida de acordo com essa viagem, já começa a se programar. A gente coloca a vida dentro do planejamento e não o que sobrar, sabe? A gente planeja, é isso. Então, a gente tem tanto para gastar por mês. Então, às vezes, chegou no final do mês, a gente queria muito ir no restaurante. Não, mas esse dinheiro vai para nosso planejamento. Então, vamos fazer pastel. Isso. Só para eu saber, quando eu for ir, a gente não vai comer pastel da Ana. Não. Por favor. A Ana, ela é uma excelente cozinheira. De vez em quando eu fui um pastel. O problema foi a airfryer. Tá. Eu vi que você colocou essa desculpa. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Você investiu sozinha. Então, o seu dinheiro que você falou que você investiu, que não para poupança, você investiu sozinha. Exatamente. Depois que eu comecei a perceber... Depois que eu comecei a perceber que é possível, porque para mim era algo... Nossa, investir... Nossa, viajar para a África... Nossa, tal... Para mim era tão distante, era coisa só para quem tinha muito dinheiro. E quando eu percebi que com pequenas atitudes diárias é possível você guardar dinheiro, eu comecei a perceber que a gente pode fazer o que a gente quer com planejamento. Aí eu quis dar um passo a mais. Então agora eu quero investir, eu quero fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Então depois que eu passei por alguns testes, né, como esse que a Ana falou, que foi um bem caseiro, foi o primeiro teste de poupar dinheiro, em que cada mês era... Vamos dar um exemplo. O primeiro mês eu tinha que pôr 50 lá na conta. No segundo mês, 100. No terceiro, 150. Entendeu? A gente ia fazendo dessa forma. E quando eu consegui concluir esse desafio, eu quis dar um próximo passo. Então eu comecei a assistir vídeos sobre educação financeira. Enfim, aprendi a fazer uma planilha financeira para colocar gastos e tal. E aí foi quando eu decidi que eu ia pegar não o que sobrasse, é o que a Ana falou. A gente não pega o que sobra e guarda. A gente recebe lá o nosso dinheirinho. X paga a energia, X paga o condomínio, X vai para o meu boleto, para o meu investimento. E aí no final que sobra o dinheiro, digamos assim. Então eu comecei a ter essa visão, que foi quando eu consegui investir de fato lá no meu aplicativo do meu banco digital, eu mesma acompanho. E é muito legal porque eu me empolguei, a Ana vai até te falar. Eu me empolguei, todo mês eu entrava, eu queria pôr mais dinheiro. Nossa, que legal, rendeu tanto, olha aqui que bacana. É uma coisa empolgante. É muito bacana quando você começa a ter o controle do seu dinheiro. Não é o dinheiro que me controla. Isso. Eu controlo e faço o que eu quero com o meu dinheiro. Essa que é a libertação, que eu acho que você sentiu, que eu acho que é libertador. Eu acho que a maioria das pessoas, assim,
isso está mudando, que bom, mas o dinheiro que domina, né? Elas são escravas do dinheiro. Eu acho que a partir do momento que você toma, peraí, o que eu vou fazer com esse dinheiro, independente do quanto seja, porque eu falo muito, se a pessoa se endivida com 1.000, ela vai se endividar com 10.000 também. Não é ganhar mais, Nossa, isso é verdade. é como que ela vai fazer com aquele dinheiro, né? Então, peraí, o que eu vou fazer? O envelope ali de cada ação. E eu acho que hoje dá para ver nitidamente que a Milena tem, né, esse controle, né, financeiro. É muito lindo de ver. Eu fico feliz demais Eu de dou ver. pulos de alegria aqui quando sobra um dinheiro a mais, além do que eu já guardei. Ela sabe, consegui mais tanto aqui, vou pôr lá no meu investimento. Eu vibro. Ela porque, ia nossa, falar poupança, mas eu ia poupança falar, porque é o costume, mas eu não tenho costume. poupança mais. Depois a Lu explica isso aí pra vocês. Não, e o A bacana furada que é a poupança. o bacana que em 2 anos você aprendeu a fazer isso, né? Olha que maravilha, em Sim, 2 anos. Então, a gente às vezes acha que o negócio é lá na frente. Não, é um pouquinho cada mês, diminui um pouquinho cada mês. Gente, eu era exatamente. devedora. Há 10 anos Exato. atrás, eu era uma devedora. Que era o Então, meu assim, caso, era o meu caso. Era cheque especial, essa era a minha realidade. E eu acho que é a realidade de muitas pessoas. não, E eu brinco que quando eu era estudante, o meu mês começava com -200, não era zero. Era nossa, -200. E foi assim né? durante anos, né? Porque era menos o cheque especial. Exato. E uma Então, coisa que a Ana assim, falou que é muito verdade, por exemplo, eu ganho X lá na minha empresa, aí eu subo de nível e começo a ganhar um dinheiro a mais. Eu penso, esse a mais vai sobrar. Não, você ganha mais, mas nada muda. A sua dívida tá lá, o seu descontrole tá lá, o seu cheque especial tá lá. Para onde que foi aquele dinheiro que eu comecei a ganhar mais? Quando a pessoa é descontrolada, não há dinheiro a mais que ela ganhe que vai fazer com que ela saia das dívidas dela. mesmo porque é bacana falar isso, porque eu não quero olhar para o meu descontrole. Eu não quero olhar a que eu tô presa, quais são os aspectos que envolvem isso, o que significa para mim mudar de fase, porque às vezes mudar de fase significa crescer. Às vezes deixar de ser descontrolado significa crescer. E aí, quando eu entro na vida, entrar na vida não é tão fácil assim, não é tão simples Exato. assim. Não é porque eu tenho 30 anos que eu cresci. Então, o que eu Não. tenho que... O que eu vou abrir mão quando eu olhar para isso? E o que esse descontrole sustenta? Né? Porque, igual assim você fala, pode falar, Ana. Eu fico pensando, não sei se vai sair um pouco do foco, mas que eu acho que aconteceu muito com a Milena. Às vezes, quando a pessoa trabalha numa empresa, ou quando tem um salário muito fixo, pode ser que vire tipo um pai que põe na sua conta todo mês ali, e às vezes você não valoriza, sabe? E aí não tem a consciência, não tem essa autonomia. Eu acho que talvez esse automatismo da empresa causa isso na pessoa. E eu vejo, não importa se, por exemplo, no nosso caso, nós duas dividimos tudo, mas pode ser numa casa que a mulher ela é dona de casa e o marido sustenta. Mas é importante ela administrar o dinheiro. A administração eu acho importante, porque isso só do dinheiro estar ali, você toma o seu cartão, você faz o que você quiser, você perde a noção. Então, tá o salário ali, você tem um cartão, sai gastando. Não, peraí, independente se o dinheiro não é da pessoa, é do marido, tá tudo bem, eles escolheram isso, mas administre o seu dinheiro. O que você quer fazer com esse dinheiro? Sabe, divida alguma... o marido vai pagar todas as despesas, mas essa mulher também ter esse trabalho do tipo, eu vou pagar essa conta de energia aqui com um cartão, eu vou ter essa tarefa. Isso dá o sentimento de, poxa, eu sou útil, eu tenho autonomia, eu sei lidar, eu sou dona do dinheiro, porque esse dinheiro é dela também. Eu acho que isso está muito ligado com a autoestima da pessoa, porque às vezes muitas mulheres... Não é questão dela ter dinheiro ou não, é questão dela perde administrar o dinheiro, tá tudo a ver com, poxa, eu sou útil, eu sou dona aqui da minha vida, sabe? E aí ela vai se perdendo emocionalmente, né? E vira tanta coisa, a gente vê tanto relacionamento abusivo aí que vai surgindo. Acho que a base ali começa pelo dinheiro, mas entra muito nessa autoestima que vai se perdendo, sabe? Indo para uma submissão. Você tá me lembrando uma coisa aqui? No início da quarentena, a Edna me mandou uma mensagem perguntando, Lu, mas e quando você era dependente do Daniel, né? Porque
Eu largo o concurso público em Coromandel e fui casar, né? Fui atrás do Daniel, sem planejamento nenhum. Meu marido foi transferido de Uberlândia para Belo Horizonte e eu falei, eu tô indo junto. Mês que vem eu chego, você vai que eu tô indo. Então, sem planejamento nenhum, a doida. Mas ser dependente não tem a ver comigo. Não é uma característica minha. Isso não é do meu, entendeu? Do meu mundo interno. Então, eu nunca fui para esse lado da dependência. Eu sempre fui independente. Independente se ele sustentava a casa ou não. Essa postura, a minha autoestima, a minha atitude, o meu eu. E o quanto é importante a gente falar isso, porque a relação de dependência não está no salário do meu marido, a relação de dependência está comigo. Então, se eu me sinto dependente, eu preciso fazer um trabalho, eu preciso fazer uma terapia para desenvolver essa autoestima. Porque se o meu marido pagando ou não, isso estava em mim, é meu, é no meu centro, era no meu eu. Né? Então, é importante a gente falar isso, porque eu escuto, mas eu dependo do meu marido. Você depende financeiramente ou você depende dele emocionalmente, né? Então, assim, a importância disso. Não é porque meu marido ganha mais que eu necessariamente preciso ser dependente dele. Eu posso ser independente dele, né? Então, eu acho isso. Vocês não reparam eu ficar mudando de cor, porque a minha luz é meu computador. Aí, de vez em quando, ele vai mudando as cores, viu, gente? É muito tecnologia aqui em casa, tá? A gente também tá com o computador aqui para ajudar um pouco. Mas, ô, Lu, isso que você falou faz tanto sentido. A mulher, ela pode ser dona de casa, ela pode não trabalhar fora. Não vou dizer não trabalhar, porque quem trabalha e faz tarefas do lar sabe que é um trabalho e é tão importante quanto qualquer outro. Não é porque a mulher é do lar e o marido, como você falou, ele paga as despesas, que ela tem que ter se sentir menor do que o marido, ou é como você falou, essa relação de dependência não tem nada a ver com dinheiro. Isso às vezes tem algo que ela traz da família dela, algo que ela aprendeu lá atrás e que ela tem essa submissão, como a Ana falou. É uma postura, né? É postura, é atitude. É a postura. Ela pode ser dependente financeiramente, digamos assim, do marido, mas ela ter uma atitude... E é muito diferente a postura, tipo, nossa, eu quero... Você já vai no medo, né? Eu preciso do dinheiro, de falar assim, olha, vou ali fazer isso, me dá... Tipo, a forma do, vou comprar isso. Né? É muito diferente de, será que eu posso comprar? Então eu vejo muito que precisa ser trabalhado, né? Talvez as mulheres, muito mais essa postura, essa autoestima nesse sentido. E que melhoraria muito essa questão financeira. A Ju tá falando aqui que faz parte de um reconhecimento de um valor. Sim, porque como eu me sentia valorizada, e eu me sentia valorizada por mim, eu saí e procurava emprego tranquilamente em Belo Horizonte, em clínica de psicologia. E eu lembro que quando eu entrei na clínica, eu perguntei, mas para a secretaria aqui dá dinheiro? E ela falou assim, não, só a fulana ganha dinheiro. E eu falei, então daqui a pouco sou eu que estou ganhando mais. E eu realmente saí de lá ganhando muito mais do que hoje é minha amiga. Porque eu acho que isso tem a ver com a postura, sabe? Ontem eu ouvi uma historinha que o dinheiro gosta de ser bem tratado. E esse tratar bem o dinheiro também diz que eu sou... É dizer pra ele que eu sou capaz de ganhar ele. Agora, se eu tô naquela, não dou conta, eu não gosto, né, Mi? Não quero te ver, não quero te olhar, não vem. Né? Se eu nem olho pro meu dinheiro, como que o dinheiro vai vir? Eu tinha todas as crenças que você imaginar em relação ao dinheiro. Nossa, eu não culpo ninguém por isso, Lu, de forma alguma, porque isso é algo que vai sendo transmitido, né? Então, eu tinha muita crença. Sempre via o dinheiro como algo, como eu falei no começo, né? Difícil. Eu não via como uma coisa leve. Quando eu conhecia a Ana, a forma como ela tratava, ela pegava o dinheiro assim, pegava a nota. Olha o dinheiro, eu te amo. Eu olhava aquilo, meu Deus. Ela falava assim, ai, que nojo. Ai, para. Dinheiro é sujo, né? É simbólico isso, mas diz tudo sobre a forma como ela encara e como eu encarava o dinheiro. Então, gente, esse trabalho que você desenvolve, ele é maravilhoso, porque tem muita gente, como eu falei, que está com problemas financeiros e isso acaba interferindo no relacionamento com a família ou com
o parceiro, enfim, com os filhos, e a pessoa não tem nem ideia que isso pode estar vindo de crenças de dinheiro que ela tem. Então, um trabalho bacana com um psicólogo, uma pessoa que entenda, que vá lá na raiz do problema. Gente, é transformador você quebrar crenças e você perceber que dali pra frente você tem um mundo aberto para você conquistar o seu dinheiro e amar o seu dinheiro e querer cada vez mais. Venha, dinheiro, te amo. Vem dinheiro, E vem ele dinheiro, vem. vem. Exato. E é incrível como atrai, né? Atrai. É muito dentro, é muito dentro. É um trabalho Interno. interno. Mas que é importante, que isso que você está falando é importantíssimo, sabe? Olhar para as nossas crenças, olhar para aquilo que eu aprendi, olhar para a minha crença, para o meu valor, para mim, para o meu olhar de capacidade também. E aí, talvez a Ana vai poder falar melhor, que aqui está falando assim, mas essa postura também tem do parceiro, né? Do parceiro bancar tudo e ele interferir. Mas se por que eu sou casada com esse cara tão dominador assim, né? O que isso tem a ver comigo? E eu acho que à medida que eu vou me desenvolvendo, isso daqui também vai balizando, não, Ana? Fala Eu você. vejo que é postura e limite. Eu acho que o outro vai fazer comigo aquilo que até onde eu permito, né? Então, as pessoas, se eu me coloco... Por isso que a gente tem que fortalecer o emocional. É tão importante quanto o financeiro é o emocional. Por exemplo, alguém chega para fazer uma terapia, um processo de coaching comigo, às vezes ela está precisando de dinheiro, mas às vezes eu falo assim, eu não vou tocar nisso ainda. Você precisa ter força primeiro, emocional. Você precisa conseguir falar um não. Você precisa, às vezes, ter um hobby, poder se amar. Às vezes, ela traz algo e fala, não, vamos ter um hobby. O que tem a ver isso? Tem, porque você precisa se fortalecer, cuidar de você, sabe? Para você conseguir falar o primeiro não, você conseguir... Agora, se você coloca esse limite, né, no seu parceiro, na sua parceira, e vê que dali não... Vê ele que já tem uma quebra, e a pessoa te deixa muito claro que ela não concorda e que ela sempre quer ir a mais, né, vamos pôr 50% e 50%, né, no limite de um relacionamento equilibrado, de respeito. Se a pessoa não te respeita, ela te mostra isso, aí cabe a você. Você vai querer ficar ali, né? Esses dias, eu fiquei muito preocupada essa semana porque eu postei um texto e eu falei assim que as pessoas que a gente relaciona vêm com um pacotinho, pus entre aspas. E a gente precisa aceitar esse pacotinho, né? Porque ele tem, às vezes, problemas com o pai, com a mãe. A pessoa já vem com algumas questões que a gente não vai conseguir mudar. E aí uma pessoa veio falar comigo e ela meio que disse que o pacotinho do parceiro dela era uma questão de agressividade. Que eu percebi que ele tinha uma relação um pouco problemática, né? Eu falei, mas calma aí. Isso não faz parte do pacote. Uma questão de postura e de desrespeito não é pacotinho, entende? Não é uma... Pacotinho é, por exemplo, eu tenho uma crença de dinheiro, eu tenho uma dificuldade de relacionamento, eu tenho... são dificuldades que todos temos. Agora, se você atrair um parceiro, uma parceira agressiva, que te desrespeita dia a dia, e para isso não precisa ser fisicamente, é com as palavras, e não te ouve, você tá com dificuldade, desabafa, a pessoa não tá ali para te ouvir, não tá ali para... Já são sinais que essa pessoa tá dando. Não quer dizer que ela não vai mudar. Mas para ela mudar, você tem que ter a postura de, peraí, eu não dou conta mais aqui, eu preciso de alguém que me apoie. Eu preciso que você, né, colocar o seu limite. É a única forma de você saber se aquela pessoa vai caminhar com você ou não. Sabe? Então, eu acho que... Mas para você conseguir fazer isso, você precisa se fortalecer. E quando a gente se fortalece, a gente não cabe mais nesse lugar. Não Vou usar a cabe metáfora do seu apartamento aqui agora. O seu apartamento já não te cabe mais. Não, Você quer exato. um outro apartamento, você quer um outro lugar, um outro lugar. Você não cabe mais ali. Não cabe, exatamente. Isso, acontece isso, né? A pessoa busca, às vezes, uma terapia para caber na relação, mas ela se transforma e percebe que não, né? É um triângulo querendo, né? Um círculo querendo caber num triângulo e tá tudo bem, sabe? Por isso que eu gosto muito... Deixa eu só continuar. Tá tudo bem desistir às vezes, sabe, Ana? Tá tudo bem. Porque às vezes a gente fica ali, nossa, deixa eu consertar essa relação. Tá tudo bem desistir também. Tá tudo bem, exatamente. E no fundo, é muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com casais, maravilhoso. Mas no fundo, por exemplo, quando um casal me procura, eu gosto muito de primeiro ouvir cada um.
Porque primeiro tá a reconstrução individual, sabe? Para depois ir para a questão do casal, né? Então, às vezes, essa cura, né, da pessoa e ela conseguir olhar para aquilo que está faltando para ela. Só que nem sempre as pessoas, elas querem, né, Lu? Às vezes as mulheres que estão submissas, que estão sofrendo, elas têm tanto medo que elas têm medo do que elas podem ser de bom. Né? Elas têm medo de não caber mais, então elas não querem mexer ali. Então, eu nem sei que lugar é esse, eu nem sei não ser dependente, né? Eu nem sei não, eu não sei essa postura, né? Então eu acho que algumas mulheres acabam se submetendo a esses relacionamentos abusivos por medo, às vezes, de não conseguirem ganhar o dinheiro delas sozinha. Eu imagino que muitas se submetam por isso. Sim, com certeza. Eu recebo muitas mulheres que falam, eu não me separo por conta da situação financeira. Né? E aí, mas falou, então vamos recuperar o nosso hobby, vamos recuperar o nosso amor, vamos recuperar a nossa autoestima pra gente se reconstruir. E eu vou mais longe, eu falo, cara, você não precisa pensar em, por exemplo, você tá mal, a primeira coisa, é só isso, né, que tá ruim no seu casamento, ou de verdade você não se sente mais ali, independente, se a pessoa hoje é totalmente dependente financeiramente, eu falo, não tem problema, você não precisa se separar agora, vamos cuidar de você antes, você pode estar nesse relacionamento. Não é, porque o que dá medo é o rompimento brusco. Não, eu tenho que sair já, não tá. Não, calma aí. Você pode sim usufruir, se ele hoje te banca, você pode sim usufruir desse bancar para você se reconstruir, sim. Pede para ele pagar sua terapia, para ele cuidar de você. Coloque isso. Se depois depois, né, diante da terapia, pode ser que você volte mais inteiro e vocês deem muito certo. Porque às vezes, Lu, eu acho assim, a postura da submissa também chama uma postura agressiva. Sim. Se a submissa começa a ser mais assertiva, talvez ela puxe uma assertividade do outro lado e eles conseguem caminhar juntos também. Porque, né? Olha, a gente pode usar o não dito de vocês, né? Que teve uma hora que você não disse pra Milena que, ó, se você não se organizar, isso daqui não vai dar certo também não, né? Exato. Ela deixou bem nas entrelinhas, né? Não, fui bem direta. Eu no achei começo que eu achei que era só assim. Mas você disse isso. Então, olha, sim. Se você não se organizar, se você melhorar a sua postura, eu também melhoro a minha. Isso. Né? Não é uma ameaça, é uma colocação sincera do tipo, eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso de verdade. Que é a mesma coisa em qualquer postura emocional também. Você vê algo no outro que te incomoda, você pode falar, olha, eu não sei se eu dou conta de lidar com isso, eu não sei se eu quero ser... Eu não dou conta de sofrer isso todos os dias, eu não dou conta. Então, eu acho que é a única forma do outro te ouvir, né? Do que você... Eu imagino, eu falei com ela, eu poderia ir numa amiga e falar, nossa, a Milena é isso. Né? Eu nunca isso foi muito legal na nossa relação. A gente nunca foi de ir em terceiros, ficar falando o que tá de ruim. A gente busca, tipo assim, peraí, vamos conversar sobre isso, né? Porque é possível resolver, né, entre a gente. Mas uma coisa que foi falado por alguém, eu não sei, a gente não tá lendo os comentários aqui. Não tá aparecendo pra... Ah, tá. Alguém comentou, né, que depende muito do parceiro. Isso, sem dúvida. Se você encontra no outro uma pessoa aberta, uma pessoa disposta a te ouvir para te ajudar, tudo é mais fácil. Porque, às vezes, a mulher, ela tem as questões dela, mas, do outro lado, o parceiro, ele é muito irredutível, ele é muito agressivo, ele é muito... Ele não gosta de conversar. Eu não gosto de discutir relação, isso é coisa de menininha. Enfim... Eu acho que vai muito disso também. Isso conta também. Se você encontra no seu parceiro uma abertura e uma... Qual que é a palavra? Esqueci, eu esqueço palavras facilmente. Empatia, isso. Fica muito mais fácil. Eu tinha um medo, eu paralisava de medo quando eu olhava para minha conta negativa, e eu gastando dinheiro, e meus cartões lá bombando, meu Deus... E aí vinha a Ana com toda a questão dela. Eu percebia que ela tinha controle do dinheiro dela. Eu morria de medo de falar para ela que eu tinha descontrole. Eu tinha medo de assustar, de uma certa forma afastar. Isso lá no começo do relacionamento, né? Mas isso por um motivo, né? Reconhecendo... Você terminou? Não, eu só ia dizer isso, que facilmente nós somos dominados pelo medo e a gente continua naquele comportamento destrutivo.
Então, eu tive muito medo de falar pra ela a minha realidade, porque eu via que a realidade dela era diferente. E o que eu pensava? Ela não vai me querer mais. Então, deixa eu ir escondendo debaixo. Só que o tapete, né, ficou do tamanho do teto de coisa. Aí como é que faz? Aí eu tive a sorte dela ter essa habilidade, essa empatia, como você falou, de chegar pra mim, olha, eu estou percebendo isso, vamos conversar. E ela conseguiu fazer com que eu me abrisse e falasse a real. E ela me acolheu na minha realidade, e daí pra frente ela começou a me apoiar, a me ajudar. Mas é que foi um aprendizado muito grande pra mim também, sabe? Eu tinha a ilusão, antigamente, tipo assim, porque quando a gente apaixona, a gente não escolhe, e pronto, né? Não é racional. E antes, quando eu sou muito racional, então eu tinha na minha cabeça assim, eu quero alguém que tem autonomia. Como eu quero alguém que tem autonomia. E pra mim, autonomia naquela época de tempo também, de tipo assim, da quarta-feira do nada, eu quero ir para tal lugar agora. Eu não tenho problema de trabalhar sexta, sábado, domingo, mas, por exemplo, às vezes eu quero fazer meu horário, ter autonomia de tempo e dinheiro. Sempre foi muito importante para mim. Essa é a minha busca, né, diária. Então, eu deixava muito claro isso. Então, eu acho que a Milena ficou com muito medo. E ela, ao contrário, ela sempre foi de trabalhar em empresa, sem autonomia muito de tempo, né? Eu acho que ela, gente, como que eu vou encaixar nisso, né? E é muito legal como a gente conseguiu isso. A gente é muito diferente. Muito. Eu prezo por autonomia e ela por estabilidade, por segurança. Então a gente é muito diferente. E como. É uma capricorniana e uma aquariana. Pra quem tinha entende tudo de pra signo, dar errado. Tinha tudo pra dar errado. E a paixão da Ana pela experiência, né? A Ana aproveita cada minuto dela, né? As coisas dela. Exatamente. Eu, como falei no começo, trazia essa cultura do ter um carro, ter um apartamento próprio. Eu trazia isso muito forte, né? Eu trouxe essas crenças de que uma pessoa só é adulta quando ela tem o próprio carro, quando ela tem o próprio apartamento. Então a gente meio que começa aquela corrida em busca disso, e financia coisa aqui, e financia uma coisa ali. Eu me lembro que todas as minhas amigas na época tinha saído daquele Minha Casa Minha Vida, tava todo mundo financiando apartamento. Eu, meu Deus, eu tenho que financiar também. Tá todo mundo fazendo. Lógico. Eu tenho que. Eu também tenho que ir. Exatamente. Deixa eu só te falar uma coisa que é importante, que você falou da questão do medo. E deixa eu te contar, tem muitos homens que bebem o final de semana porque estão endividados e que não têm coragem de falar isso dentro de casa. Então, assim, que não tem coragem. E aí, a busca pelo fora, porque eu não consigo olhar para dentro. E aí fica com insônia, não come direito, não vive, não respira e não tem coragem. E às vezes o ambiente também não é propício para isso, para chegar em casa e falar, olha, não deu. E eu falo muito que errar, todo mundo erra. Quem aqui nunca fez uma coisa errada? A importância é a gente parar e falar assim, vamos consertar? Sabe? Isso. Olha, desculpa, deu errado, agora vamos consertar? O que eu já atendi de homens que falavam comigo, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Para o homem parece que tem uma questão de orgulho, né? Ele tem que bancar, ele tem que dar o apoio. Então, talvez isso, entre eu e a Ana, não aconteça tanto. A gente não tem que nada. A gente faz porque a gente quer. Agora, não tem que nada. Nem entre homem e mulher tem que. Eu não sei, talvez alguém aí tenha exemplos, ou você tem algum exemplo, em que a mulher ganhe mais que o cara e praticamente... Eu conheço pessoas em que a mulher praticamente sustenta a casa. E daí, cara, isso não interfere em nada na masculinidade do cara. Você tocou, a gente ainda tem uns minutinhos, você tocou num ponto muito importante, porque aí aquela questão que a gente falou de posicionamento, de entender qual que é a importância desse homem. Por exemplo, se eu tô aqui agora, meu marido tá lá segurando as minhas filhas. Ele tá dando comida, ele tá fazendo tudo ali. Então, vamos imaginar, se ele ganhasse, não ganha, mas eu falo com ele que um dia eu vou ganhar mais do que ele. Se ele ganhasse menos do que eu, ele tá ali, ele tá lá, ele que tá segurando isso daqui agora. Mas eu tenho que reconhecer ele e ele também tem que ter a postura de valor dele, de reconhecer que a retaguarda dele é muito importante. Né? Com certeza. Isso é legal, você reconhecer que às vezes você está
na retaguarda é tão importante quanto você ser a provedora, digamos assim. Sem a retaguarda, o provedor não tem autonomia. Não... Então, os dois são igualmente importantes. Independente de se um traz o dinheiro ou um traz mais que o outro. E não tem que comparar, né? Isso vale mais ou menos. Eu acho que tudo vale. É importante, independente da ação que se faça, olhar e a gente, por exemplo, eu e a Milena, a gente gosta de cada um ter uma atividade aqui. Eu gosto mais de cozinhar, ela não gosta. Então, às vezes, eu vou pra cozinha e faço. Milena, Ana Paula que cozinha, aquele pastel ficou horroroso, gente. Não, mas o pastel foi... O pastel foi um desvio da curva. Ela cozinha bem. Ai, minha fama ficou ruim depois que o pastel... Então, eu gosto. Já ela é doida da faxina, eu não gosto. Então, independente... Já estive faxinando. Então a gente conversa e entende o que pra mim é melhor, o que pra você... Hoje é natural, a gente já tivemos questões disso. Hoje a gente não mede, hoje eu fiz almoço, amanhã você. Não, é natural. Quando eu tô fazendo, às vezes ela tá ali picando, ela lava, é muito... Hoje é natural, mas porque a gente... Cada uma reconhece o papel que cada uma tá cumprindo, sabe? Na vida uma da que foi outra. algo até que você levantou, né, Lu? Se a gente tem uma divisão clara de tarefas, de dinheiro, não há uma divisão, você é isso, eu sou isso. A gente chegou num ponto em que a gente entende, por exemplo, naquele mês, se eu não fui tão bem financeiramente falando, ela tá ali, ela me apoia, ela não deixa comigo isso aqui dessa vez. No outro mês, eu que vou lá e... Enfim, a gente chegou num equilíbrio em que a gente não precisa delimitar atividades em casa, o dinheiro seu vai para isso, o seu dinheiro vai para isso. A gente conseguiu uma harmonia muito bacana. Sabe o que é legal? Quando a gente torna a comunicação algo muito natural, passa o tempo, a gente não precisa conversar com palavras mais, porque a gente já é sensível. Então chega um momento, por exemplo, se eu sei que um mês foi pior para ela, eu não preciso falar disso. A gente vai no supermercado e fala, não, deixa que eu pago. Ou vice-versa, sabe? Aí a gente já se comunica com uma sensibilidade muito mais natural do que ter que conversar esse mês. Não, mas por quê? Porque isso já não foi conversado. Não tem cobrança. Algo que é importante. Esse mês eu paguei, agora o próximo você que vai pagar. Não existe essa cobrança. Dívidas existe. Não tem cobrança, a gente não faz isso uma com a outra. A gente brinca, eu falo, nossa, pagando isso aqui esse mês que vem eu vou te pagar. Mas aí no mês que vem, tá tudo bem se eu não pagar e se ela pagar de novo. Tá tudo bem, a gente não tem essa cobrança emocional. É leve, é bem leve, assim, isso. Uma com a outra. Exatamente. Gente, falta 2 minutos. O ano que vem, Milênio, nós vamos fazer um congresso, tá? Não tem mais essa sessão de live de casal, vai ser um congresso. Então o congresso presencial. Nossa, que é isso? Né? Tá vendo? Eu falo que você bota lenha. Então você já é convidada para o nosso congresso do ano que vem, tá? O ano que vem vai ser 15 dias. 15 dias. Uma imersão no dinheiro. Vamos nadar no dinheiro. Mas a importância disso daqui, vocês não têm noção. Eu recebo mensagem de psicóloga falando assim, agora chegou, vou atender casal agora a partir dessa semana. Casal e dinheiro, isso é muito bacana. Falta a pergunta da sacola. Não. Mônica, qual que é a pergunta da sacola? Irei com medo. Certeza. Ai, meu Deus. Tô com medo. Não sei qual que é a pergunta. Qual que é, Mônica? Carlinha, que lindo! Você ficou Nossa, agora eu fiquei curiosa. Eu também. Gente, deve ter alguma pergunta aqui que eu esqueci. E eu quero dizer que tava travado aqui o nosso chatzinho. Entrou um monte de gente bacana aí. Eu vi Suelen, eu vi a Aline. Gente, quem veio aqui também eu pelo não vi meu, todo mundo. comenta aí. Agora que eu tô vendo, a Pri tá aí também. A Pri, o Alan. Gente, Carol. Que bacana. Foi obrigada, lindo, passou gente, muito eu amo rápido. Quando alguém de Coromandel chega, eu acho o máximo ter gente de Coromandel aqui. Acho lindo, lindo, lindo. E eles sempre acompanham, né? O Instagram vai derrubar a gente. O ano que vem nós vamos ter dose dupla, tá? Isso. Semana que vem a gente Pri! E já que falaram aí de Você já comprou alguma coisa e escondeu a sacola? É essa a pergunta. Responde logo. Vocês escondem? Eu já comprei. E escondi. Eu não lembro o que agora, mas eu já comprei e escondi dela. Sacola, se vocês já Com certeza. Gente, eu já fiz quase tudo que vocês imaginarem.
nos primórdios para esconder dela. Hoje, graças a Deus, não precisa mais. Gente, beijo, obrigada de coração. Beijo, gente, foi um prazer. Fico Lu, Deus. seu Foi trabalho é ótimo, maravilhoso, obrigada viu? por tudo. Obrigada. Convite. Chame a gente mais vezes. Vamos vir sim. Parabéns, à disposição. Seu trabalho é maravilhoso, viu? Obrigada. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Valeu, Tchau. pessoal.